Muito bem, estamos chegando aqui na nossa TV Inova com mais um Empreenda Santa Catarina e você deve estar se perguntando, né? Quais as tendências para esse ano de 2025, as tendências de mercado. Então a gente vai mostrar para você hoje um caderno Mega Tendências 2025. Então seja muito bem-vindo, porque a partir de agora você vai saber, né? Vai conferir com a gente quais as tendências na indústria, no comércio e também no setor de serviços. Porque, claro, você que tem uma pequena empresa, né? Tem que ficar por dentro das mudanças que vão acontecendo todos os anos. Então, fica por aí, porque o nosso Empreenda Santa Catarina está só começando. E olha, nesse mundo aí que se transforma o tempo inteiro, né? E numa velocidade enorme também, você que é empreendedor precisa ficar muito ligado no que está acontecendo, especialmente aí no seu mercado, né? Porque sempre tem avanço tecnológico acontecendo, tem mudanças na economia, mudanças no comportamento também dos consumidores. Então, por tudo isso, o Sebrae Santa Catarina sempre prepara um estudo bem profundo com as mega tendências do ano, no caso agora 2025, né? Que é como se fosse, por exemplo, um norte, né? Uma direção para você saber o que está em evidência, não só na sua região, né? Como também no mundo lá fora, para você poder tomar as melhores decisões para o seu negócio. Então você vai entender, né? Como consultar também esse caderno de forma rápida e também muito fácil. Então a nossa primeira convidada conhece muito o caderno de Mega Tendências, conhece como ninguém, aliás, é a analista de dados do Sebrae Santa Catarina, Amanda Maciel, que já está aqui com a gente. Como é que você está, Amanda? Tudo bem? Tudo Obrigado bem. pela tua participação mais uma vez aqui, né? Obrigada. Você já está craque aqui no programa, né? Já viemos aqui algumas vezes. Exato. Agora sim, dentro dessas mega tendências, a gente sabe que nós temos 3 grandes áreas, ou 4 até melhor dizendo, né? Indústria, comércio, serviços e agronegócio. Nós vamos ter um programa só para falar de agronegócio, mas aqui a gente vai tratar principalmente da indústria, comércio e serviços. Com você, em cada uma dessas áreas, né, nós temos 6 subtemas de cada mega tendência, né? Por exemplo, nós temos aqui, até para o pessoal de casa entender, a área ambiental, econômica, social, tecnológica, a área política e a área legal. Por exemplo, na questão ambiental, que muita gente se preocupa, né? A questão de sustentabilidade, degradação do meio ambiente. Como é que você vê a tendência, então, para as indústrias, claro, para as pequenas indústrias, né, ao longo desse ano, hein? Bom, o ESG, né, que é aquela sigla muito famosa, né, é algo que é praticamente inevitável. Todas as empresas hoje têm que adotar práticas ESG. E o ESG, ele vai muito além do ambiental, do meio ambiente. A gente tem que entender que ele também tem a prática de governança e o social. Quando a gente fala da governança, tem uma governança na empresa muito bem estruturada, ou seja, o pequeno negócio, como ele tem, né, ali às vezes até uma certa dificuldade, muito diferente da grande empresa que tem mais recursos, ele precisa ter uma certa organização e essa governança ela é primordial. Sim. E quando a gente fala do social, a gente também está falando para os aspectos de diversidade, de inclusão. Então, o ESG ele não se refere apenas à parte ecológica, né, de reciclagem e tudo mais. Ele é esse grande, né, espectro que envolve três pontas ali que elas têm que estar muito bem sincronizadas e que é basicamente inevitável que as empresas hoje adotem essas práticas, né? Elas têm várias formas de conhecer, o Mega Tendências é uma das formas que a gente traz de maneira simplificada esse ensinamento do que é, como que o pequeno empresário adota essas práticas, né, de maneira mais inicial e vai se aprimorando, mas é muito importante que tenha muito claro que tem que ter uma sinergia, né? Elas têm que estar sincronizadas, tanto social, ambiental e a governança também. Entendi. Quer dizer, aquele pequeno empreendedor, o pequeno industrial, né, quando ele se preocupa com essa questão, vamos supor, da sustentabilidade, né? O quanto que eu posso contribuir, né, para ter uma produção mais sustentável, menos materiais, menos desperdício e tudo mais, tal. Quer dizer, o Sebrae ajuda muito nessa organização para que ele realmente tenha uma indústria mais sustentável. Exatamente. Isso é um aspecto de competitividade, né? Tem muitas empresas aí que às vezes podem até receber o selo ESG, né? Que é aquelas que adotam práticas, né? Que são reconhecidas por essas metodologias. E isso, claro, tem um aspecto também para o público, né? Para o seu consumidor muito relevante. Ou seja, a gente tem percebido que há uma valorização muito grande dessas empresas que adotam práticas ESG pelo consumidor. Né, uma preferência, uma predileção. E também para eles entrarem numa cadeia produtiva ali, fazer
né, entrar no processo produtivo da grande empresa também, se ele adota a prática ESG, é um grande benefício, porque, claro, né, isso é uma exigência também da grande. Então, é claro Sim. que a pequena também tem que seguir a mesma recomendação. Sem dúvida. Até porque, cuidando da sustentabilidade, ela também está cuidando da própria produção dela, né? E isso afeta também o campo econômico da indústria. Exatamente. A gente começa a falar de evitar desperdício, reutilização de materiais, né? Tudo isso gera valor hoje em dia. Então, o que para muitos é lixo, para outros pode virar matéria-prima, né? Então, quando a gente acaba conectando essa questão do ESG com a parte econômica, a gente vê que a gente começa a otimizar cada vez mais a questão do consumo, evitar mais o desperdício, né? Reutilizar mais os materiais e, claro, transformar tudo em fonte de renda, né? Para o pequeno empresário, essa questão de diversificar a fonte de renda, né? Atuar num produto e começar a ampliar esses nichos aí é muito importante, porque ele começa a ampliar também o seu meio, né, de contato ali com o consumidor, e ele não tem somente um grupo de consumo. Ele começa a ampliar também ali para outros grupos, outros segmentos que vão ampliando cada vez mais o seu faturamento. Claro. Diversificação é importante, né? Em tudo quanto é área, né, da empresa. Exatamente. Agora, uma questão que também muita gente se preocupa é o sobe e desce, por exemplo, de políticas econômicas, né? Às vezes o Brasil está indo numa determinada direção, daqui a pouco muda, vai para outra e tal, e o mercado externo também acaba afetando. Como é que você vê essa tendência e como é que o empreendedor pode se preparar, né, para essa tendência durante esse ano? É bem como você falou, né? O cenário brasileiro ele vai mudando, mas a gente também não está sozinho, né? A gente está muito conectado com o comércio exterior. Então, movimentações que acontecem em outros países, como nos Estados Unidos, teve eleição recentemente, Sim. Tudo isso acaba movimentando a questão ali do dólar, que acaba impactando diretamente aqui a indústria de Santa Catarina, né? Aqui nós temos muitas empresas que exportam, então essas empresas elas dependem muito da variação do dólar. Então, claro, apesar de Santa Catarina a gente ter um controle, assim, uma estabilidade um pouco maior na questão macroeconômica, porque a gente tem um pouco mais de solvência, né, na questão financeira ali, ainda assim a gente está muito atrelado ao mercado internacional, né? Então, questão de crise, guerras e tal, isso acaba afetando, principalmente para aquelas pequenas indústrias ali que já estão exportando. E não somente quem exporta, mas quem não exporta também acaba importando alguma coisa. A gente sabe que a questão de bens de consumo duráveis e também os bens intermediários, ali, bens de capital, muitas máquinas a gente importa, né? Então, toda essa movimentação no cenário exterior acaba impactando. Ora, beneficiando quem está exportando, ora beneficiando quem está importando. Então, assim, como você falou, altos e baixos, sobe e desce, mas o empreendedor ele tem que ter muito esse conhecimento, se informar, ler bastante sobre o comércio exterior, ler sobre a economia do Brasil e de Santa Catarina, para entender quais são as ações que ele deve tomar, e isso ele vai perceber também no Mega Tendências, como que ele precisa se posicionar em momentos de alta, de baixa de taxa de câmbio e diversas variáveis também no cenário econômico. Entendi, porque ele pode mudar a estratégia dele de mercado, né? Ou mesmo de produção e tal, isso faz parte do jogo de cintura que ele tem que ter, né? Exatamente, essa estratégia adaptativa ela é muito importante para que ele entenda que ele não tem que ficar só naquele foco e quando as coisas dão errado, ele começa a reclamar, a criticar e acaba deixando tudo a perder, né? Então, ele tem que ter essa estratégia de movimentação. Opa, eu posso, até por isso que a gente falou na diversificação, atuando em nichos, quando o mercado está suscetível para exportação, ele vai para determinado nicho. Quando está para importação, ele acaba ali mudando a sua estratégia. E essa adaptação é muito importante para que ele não quebre, né? A gente tem uma taxa de fechamento de empresas ainda muito alta, apesar de ser uma das menores do Brasil, mas ainda assim a gente quer sempre trabalhar para evitar isso. Claro, com certeza. Até porque Santa Catarina já tem uma tendência, né, a ser um estado bastante empreendedor e que realmente costuma ter muito sucesso, né? Exatamente. Agora, quando a gente olha para fora e vê que realmente tem todas essas mudanças, né, isso pode variar também a questão do comportamento do consumidor e não é fácil realmente ser um empreendedor porque ele tem que estar de olho lá fora, tem que estar de olho no consumidor, se o comportamento dele está mudando porque lá fora também mudou. Quer dizer, isso vocês têm que dar também essa estrutura e esse suporte para que o empreendedor possa tomar melhores decisões, né? O digital hoje, ele é uma das maiores tendências, né? Marketing digital, contato via Instagram, WhatsApp, mas justamente ouvir o seu cliente, né? Ouvir o seu consumidor, entender o que ele está buscando
para fazer essa conexão e começar a aprimorar o seu processo produtivo. Então, quando a gente fala de novas tendências de consumo, a gente vê que o próprio cliente está mais exigente. Ele quer personalizar o seu produto. Sim. Então, a gente tem que se preparar ali com uma plataforma que seja responsiva para que ele faça algumas simulações do produto. A gente tem que ter um canal de comunicação de pós-venda muito eficaz também. Questão de trocas e devoluções, isso também é muito evidente, né? Então, justamente por conta da compra pela internet, né? Ou seja, toda essa questão da tecnologia que entrou também, né, para a relação de consumo, para a entrega de produto, personalização e produção, você tem que conseguir atender o seu cliente também de forma virtual. A pandemia também deixou isso muito claro, né? A gente teve que se adaptar, às vezes até sair da loja física, né? Ter a loja virtual ali mesmo na pequena indústria, mas que você consiga ter um portal de comunicação com o seu cliente e, mais do que isso, entender as preferências dele. A gente fala assim, que toda a informação que você traz de compra e de venda, tudo isso é dado. E se você usar isso de forma inteligente, você consegue prever as próximas compras do teu cliente, você consegue entender quem é o teu mercado consumidor e a tua concorrência também. Dá para a gente adiantar aqui, claro que as pessoas vão ter vários detalhes dentro do caderno Mega Tendências, né? Mas dá para você adiantar um pouco dessa mudança de mentalidade no consumidor? Como é que ele está se comportando hoje diante, por exemplo, das indústrias, dessa indústria de moda, de tudo mais? Bom, atualmente a gente vê que eles estão muito imediatistas, né? Eles querem para hoje, para ontem, né? Então, ter essa plataforma de personalização do produto, ou seja, o cliente ele quer ver como é que vai ficar o produto final. Ele não tem muito tempo para esperar. E quando ele compra, ele também quer uma rapidez na entrega. Então, a gente percebe que na indústria, principalmente, a questão da tecnologia ela é muito, né? Ela está muito permeada. Essencial, né? Então, o que a gente precisa orientar também as empresas, né? Que é a questão do 5G, do 4G, da indústria 4.0, que já está indo para 5.0. A questão do uso da IA também como chatbot, ou seja, o cliente ele quer ser atendido na hora. Então, nem sempre o pequeno empresário está ali, né, de prontidão, mas ele tem a opção de colocar uma IA, um chatbot, para fazer aquele pré-atendimento e para deixar meio que tudo pronto. Você costuma dizer até que a inteligência artificial, hoje em dia, ela é mais importante até para o pequeno industrial do que para o grande? Exatamente, porque a IA, hoje, ela é um colaborador da empresa, né? Ela é o atendimento ali no chatbot, quando você tem aquele papel ali da recepção, né, que faz aquele primeiro atendimento, entendendo qual que é a dor ou a necessidade daquele consumidor, ela já encaminha para o setor específico e ela também faz, às vezes, o pós-venda, pesquisa de satisfação e tudo mais. Então, a IA ela é um colaborador, é um aliado que o pequeno empresário ele deve utilizar, ele precisa utilizar, precisa para poder otimizar as suas vendas e esse canal de comunicação. E, além disso, a IA ela pode ir muito além de um terceiro colaborador, né? Ela é aquele gatilhozinho, aquele insight, aquela pop-upzinha que chega dizendo, olha, o teu cliente comprou isso, ele pode gostar disso aqui também. Então, tanto para o cliente quanto para o empresário, são as tendências que vão sendo ali avisadas, monitoradas de como que a gente deve se portar daqui por diante, né? Claro. O que eu preciso, né? Está na hora de interagir com o meu cliente de novo. A IA, ela ajuda com isso também. Da mesma forma para o consumidor. Né? Tem produtos novos na minha loja, a IA vai lá e avisa. Ele pode, por exemplo, o empreendedor reclamar de que, poxa, mas eu achava que eu não ia precisar, porque eu tenho uma pequena indústria, mas instituir, por exemplo, uma inteligência artificial no meu negócio, eu acho que vai ser muito caro, tal. Tem um pouco disso? Tem um pouco desse receio, mas por conta da falta de conhecimento da tecnologia, né? Mas a gente tenta desmistificar muito isso no Mega Tendências, né? A IA é muito fácil. Nós fizemos alguns eventos também com o Observatório do Sebrae, trazendo algumas capacitações e minicursos de como utilizar a IA na sua empresa, né? Foi no caso do Summit delas, um evento para empreendedora feminina. Sim. Então, a gente levou todo esse treinamento, né, de como é que elas usam marketing digital, IA, né, chatbot, para que elas entendam que não é difícil, que não é caro, às vezes até, né, você começa de uma forma gratuita e a partir do momento que você começa a utilizar, você não para mais. Olha só. Agora tem outras questões além da tecnológica, que é extremamente importante, mas tem a questão política, por exemplo, instabilidade, né? Polarizações e tudo mais, isso tudo pode atrapalhar de alguma forma, e a questão legal também, que é a questão de regulamentação, produto e tal. Como é que você diz que está a tendência agora em 2025 nesses dois campos? Com relação à parte de internacionalização, a gente tem que sempre ficar muito atento à questão da Europa,
né, que está se movimentando bastante, tem a questão da Rússia ali com os Estados Unidos, a gente está muito atrelado ainda ao dólar. Tá? Essa instabilidade de guerra, será que vai acabar a guerra ou não? Exatamente, mas tem a questão das criptomoedas, né, que estão Também. muito em alta, então já era uma tendência, há um tempo ainda está mais forte hoje. Tá? E com relação aos aspectos legais, a gente tem que entender que determinados produtos exigem ali uma certificação, um acompanhamento, um alvará, né? Então isso ainda está muito em alta. Está muito ligado novamente ao ESG, ao que a gente falou da questão da governança, né? Se você tem uma governança muito bem estruturada, essa questão dos aspectos legais e de instruções normativas que muitas indústrias precisam ali, fica bem facilitado. Aí se você conecta a tecnologia, que é a IA, tudo se resolve, né? Porque ali você tem uma forma de monitorar, de entender se a tua indústria está em conformidade com os aspectos legais. Então, querendo ou não, as tendências, por mais que a gente tenha visto ali as temáticas isoladas, elas se conectam. Se conectam, né? Então, eu acho que isso é o grande ganho que a gente deixa ali para o estudo, né, principalmente no aspecto da indústria, é que as megas tendências elas estão também conectadas entre si. Né? Então, não tem como a gente focar no tecnológico, senão no ESG também. Exato, porque o social, que tudo depende do consumidor, né? E aí a roda gira. Exatamente. Não é verdade? Agora, é fácil o empreendedor ter acesso a esse caderno? Sim, é extremamente fácil, é gratuito. É só entrar no nosso portal setorial, né, que é o portal do Observatório de Negócios do Sebrae Santa Catarina, e lá ele vai achar, né, logo o nosso Mega Tendências. Nós temos 4 cadernos, né, caderno da indústria, comércio, serviços e do agro, e temos também uma versão compilada, caso ele queira, né, baixar um único estudo, mas se ele tiver interesse em apenas um, ele também pode ser direcionado para um único estudo também. Hoje no nosso programa estamos aqui avaliando, analisando o caderno de mega tendências para esse ano de 2025. No primeiro bloco nós conversamos aqui com a analista de dados Amanda Maciel do Sebrae, que também participa do Observatório Sebrae, né? E a gente viu um pouco mais profundamente sobre a questão da indústria. O que vai mudar, né, na indústria durante todo esse ano de 2025. E agora a gente está com um outro convidado, onde nós vamos ver a questão do comércio e também de serviços. Então já está aqui com a gente o coordenador do caderno Mega Tendências deste ano, que é o Cláudio Ferreira. Obrigado pela tua participação, Cláudio. Como é que está? Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer. Muito trabalho agora então, né? Sim, né? Já começando com Mega Tendências aí, né? Que é um produto aí que todo o público valoriza, né? Porque ali a gente traz muita oportunidade, né? Para o empresário estar buscando se inovar, repensando a estratégia do seu negócio, né? E sempre de uma forma atualizada e continuada através dos vários estudos que o Observatório tem feito. Agora, você falou uma coisa boa, a questão da oportunidade, porque o caderno é justamente para o empreendedor olhar assim, opa, se a tendência é essa, então eu vou encontrar uma oportunidade aqui, é a hora de eu brilhar. Exato, mais ou menos isso. O risco traz oportunidade também, né? Nós procuramos trazer um pouco dessa visão, né, do que está mudando no mundo, né? Principalmente o perfil, né, do consumidor, que é um ponto que interessa bastante a quem atua nessa área de comércio e serviços, né? E nisso o empresário tem que buscar se adequar, né, ao que está mudando. E ali a gente traz vários pontos, né, que a gente sempre vê que de alguma forma traz um repensar, né, para o empresário, e muita coisa está sendo vivenciada já, né, que a tendência ela começa, se estende, né, para um período sempre um pouco mais longo. Não é uma moda, né, que ela passa. Não, isso fica, perpetua e tem uma abrangência que, inclusive, ali é visão global. Isso não está acontecendo aqui, mas no mundo todo. No mundo inteiro. Até porque tudo parte do próprio consumidor, né? Quando o consumidor muda o comportamento ou por alguma moda, alguma coisa que está acontecendo, quer dizer que todo o restante da cadeia, questão ambiental, econômica, tecnológica, política, muda também, né? Exatamente. É uma conjuntura de vários fatores, né, que começa desde uma questão, né, o que está mudando na questão ambiental, né, como a Amanda trouxe aqui. Tem muita coisa mudando aí. O que isso vai estar impactando? Isso vai chegar daqui um pouco na questão também relacionada à economia. A economia, né, de alguma forma, tendo várias alterações, isso tem que estar sendo acompanhado. E no caderno ali, que é né, quando a gente entra no comportamento do consumidor, ele, por exemplo, a questão da sustentabilidade. Nós temos estudos que mostram hoje que uma parte razoável dos consumidores afirmam que deixaram de fazer uma compra porque perceberam que, de alguma forma, a empresa não está adequada com esse valor que ele tem ali, que ela tem que estar preocupada com a questão de reciclagem, né, da coleta seletiva de lixo. Então isso tem que ser uma preocupação já. Então, se entra na loja, já vê que tem alguma coisa ali que está meio desarrumada, isso, né, vai estar
tá gerando um impacto negativo e isso possa comprometer uma venda. Olha só. Agora, a questão, quando você olha no todo, né, do comércio, vamos falar um pouquinho do comércio. Como é que está o comportamento do consumidor diante do comércio? Ele está preferindo mais realmente comprar online? Isso está aumentando cada vez mais? Ou a loja física ainda tem uma grande participação? Como é que está isso? O online, né, é o caminho natural. Hoje, né, praticamente é um meio a meio, né, que uma grande parte presencial, grande parte ali também né, comprando, né, online. E o que a gente vê é que o comportamento do consumidor está muito mais imediatista, né? Então, principalmente o público jovem, né? Se você ali não tiver um prazo rápido, né, para estar entregando aquela mercadoria, né, principalmente no online, ele vai estar te questionando ali. Outra coisa que o próprio caderno traz ali é a questão também dessa economia de você poder ter a prova, de ver, né, o produto, né, de você, além desse retorno, você está provando, né? A prova hoje é muito principal. Então, quando ele faz uma encomenda, ele não encomenda só um produto, você já tem que mandar uns 3, 4, né? Porque se ele, né, eventualmente perceber que, sabe, né, vou provar uma camiseta ali, o tamanho não é adequado, então já manda. E aí você tem que ter tanta rapidez, né, da devolução. Agilidade, né? E também o prazo para chegar essa mercadoria, né, para ele de uma forma muito rápida. Quer dizer, o consumidor está mais exigente. Isso. Né? Os jovens mesmo aprenderam a ser mais exigentes. Quem está um pouquinho, vamos dizer, atrasado nesse processo são as pessoas, né, que vêm numa geração, né, que não vivenciaram tanto isso e que ainda tem um pouco mais daquele cultivo, né, de ir mais na loja, no presencial, o atendimento fazendo muita diferença, né, para essas pessoas com uma faixa de etária um pouco acima do 40, mas o atendimento a gente sabe que é um ponto essencial para todos. Então, isso fica muito evidenciado, né, nessa necessidade dessas adequações. A questão do atendimento realmente, tem muita gente que faz até vários cursos até no próprio Sebrae para poder desenvolver esse atendimento, porque hoje em dia as pessoas querem ser encantadas, né? Então, o atendimento dentro do comércio é muito importante. Isso, é um fator que sempre foi, né, sempre vai estar em voga ali, junto com um conjunto de vários fatores que são chaves ali. E nesse sentido, o empresário, né, ele sempre tem que estar percebendo esse encantamento, né? E a gente fala um pouco disso também no Mega Tendências, né? Que o cliente ele quer ser encantado, às vezes até trazendo um pouco também dessas experiências online, né? Que aí vem a questão, por exemplo, da economia do TikTok ali, que é um ponto muito sensível, e aí aparece esse empresário, né, sendo influenciador também, numa ferramenta que se tornou muito mais ágil, né, e nesse tempo menor que o consumidor tem, né, ele consegue se adequar tanto nesse aspecto com as ferramentas, trazendo ainda, né, a inteligência artificial para mostrar um pouco desse perfil desse consumidor e às vezes até essa questão do comportamento, do atendimento, né, tu vai poder, através dessas ferramentas, mostrar o quanto, né, que, olha, de repente ele deixou, né, de comprar, ele já fez o questionamento lá no Reclame Aqui. Então, não tem como fugir isso, né? Só cada vez mais o cliente dá evidência, né? Mas é um ponto que vem e sempre vai ser, né, em voga essa questão desse relacionamento, você está antenado com essa necessidade, né, de estar... E se eu estou entendendo bem aqui, quando você fala dessa questão do atendimento e tudo, quer dizer, o investimento em inteligência artificial para que realmente, né, principalmente o jovem e tal, seja bem atendido, isso significa que o empreendedor ele precisa estar antenado em treinamento também para poder entregar mais? Sim, com certeza. Nesse sentido, né, o próprio Sebrae, né, a especialidade do Sebrae é a questão da consultoria, é a questão do treinamento, né? E você tem que estar adequado, né, a cada vez mais usar também dessas ferramentas que facilitam esse processo de acesso ao conhecimento, né? Quando a gente faz o treinamento, a própria vivência, né, e o convívio com outros empresários, né, e buscando esse associativismo, buscando estar integrado, é uma forma de você estar se capacitando e estar vivenciando. E, além disso, né, a convivência que você tem, né, com o seu consumidor, com as pessoas que têm esse domínio, né, de tudo que acontece, né, para que você possa estar se aperfeiçoando e se estar evoluindo,
é essencial nesse processo. E as fontes hoje de conhecimento são as mais diversas. Nós estamos numa era da inovação. Tá? Então, deixar, né, de se capacitar por falta de informação não faz o sentido, né? Claro. Então, tem muita gente para estar facilitando esse processo hoje. Claro, ainda mais que hoje realmente as coisas estão mais fáceis, né? Exatamente. O acesso à informação é muito mais fácil. Dessas 6 áreas aqui, Cláudio, que é ambiental, econômica, social, tecnológica, política, legal também, questão de regulação, às vezes de produtos e tudo mais, né? Dessas aqui, o que o comerciante você destacaria que é mais importante ou que o caderno de Mega Tendências vai ajudar mais o comerciante a melhorar o seu negócio, melhorar os seus processos? Todas elas somadas, né, elas de alguma forma ela traz alguma contribuição. Sim. Mas a visão no social, da mudança do comportamento social, é o ponto que, tanto para quem atua no comércio como no serviço, é essencial você estar acompanhando essas mudanças, né? A gente sabe que é uma população que cada vez mais, né, ela de alguma forma está envelhecendo, né? A expectativa de vida ela está aumentando, né? Mas por outro lado a taxa de natalidade ela está menor, né? E aí você tem que estar então sempre acompanhando essas mudanças e ter produtos para, né, cada vez mais direcionados a essa nova realidade desse desenho demográfico também. Além disso, tá toda a questão da digitalização, né, de você conseguir trazer, né, para o cliente, né, informações de forma ágil, de forma atualizada e que ele possa ter, né, na maior quantidade de canais possíveis, né, a vivência do que você está fazendo efetivamente do seu negócio, e com tantas ferramentas hoje boas e baratas, né, para você estar disponibilizando, né, para o seu cliente, é essencial que você esteja né, seguindo essa sequência do que é a mudança que tá se dando. Existem formas diferentes de atuar? Existem, né? Ter também, né, a visão de dados e trazer a cultura de análise de dados, né, desse acompanhamento que hoje é possível tá fazendo e, de alguma forma, não monitoramento, né, como palavra de ser invasivo ao cliente, não, mas de ter ferramentas, né, que sejam de bancos de dados que você vai criando através de uma estrutura de CRM e tal, ou mesmo das informações desse rastro que ele deixa nesse contato, é o ponto essencial para que você gere informações de um conhecimento mais aprofundado do seu cliente e, com isso, você tenha produtos alinhados às reais expectativas que ele tenha. Né? Então, entendi. Tem muita informação circulando por aí e, de alguma forma, você tem que ter a capacidade, né, de estar buscando essas informações, sim, seja mesmo no relacionamento, né, tete a tete com o cliente, que faz também, né, isso ninguém vai, né, passar por cima disso, mais claro, que a gente tenha inteligência artificial, mas se adequar a essas várias possibilidades de como chegar ao cliente e buscar informações que vão ser centrais, né, para que você possa usar para se tornar produtos, soluções, às vezes até inovadoras, para ofertar ao seu cliente. Sem dúvida. O setor de serviços, por sua vez, ele é, claro, bem diferente do comércio, né? Quer dizer, o produto é o serviço, muitas vezes é o próprio empreendedor executando o serviço, então acaba sendo um pouco diferente, né? O que você acha que, para o setor de serviços, existe mais de uma tendência nova agora no que fala, por exemplo, a questão ambiental, econômica e social? O setor de serviços, né, por mais que a gente tenha a inovação da tecnologia, ele tem ainda o diferencial da formação de quem que entrega esse serviço. Tá? E aí é o ponto central, e um pouco até que tu trouxeste dessa necessidade, né, de se capacitar, de buscar essas ferramentas para você estar aperfeiçoando e estar desenvolvendo o processo. E outra coisa também, a questão de processos, né, é um ponto central para quem faz serviço. Olha só. Exato. Se você, né, eventualmente, falhar, né, na estruturação e nessa entrega, isso, né, com certeza vai estar impactando negativamente o seu negócio. Então, é essencial que o empresário se estruture para que tenha esses processos, né, na questão de serviço,
e na entrega final do seu produto, né, para que ele não gere uma imagem, né, negativa, né, dessa avaliação, e que hoje, né, tá todo mundo esperando aquelas 10 estrelinhas. Né? Então, ele tem que ter esse foco nessas 10 estrelinhas, ok? Para que né, o reconhecimento, né, ele se perpetue nessas ferramentas também digitais, mas que ele possa estar repassando essa avaliação positiva do seu negócio, né, como um grande diferencial. E tem, por exemplo, no caderno, quais são as tendências em serviços que as pessoas estão mais procurando? Dá para adiantar alguma coisa? Isso, tem muita coisa ali, né, relacionada a essas tendências nos cadernos, né, no caderno de mega tendências. E muitas delas ali, tá, você vai tá vendo que ela está relacionada com a questão da inteligência artificial também, tá, que é, né, um ponto central. Certo. Que o empreendedor ele tem que estar buscando essas ferramentas, né, de inteligência artificial que torne mais facilitado, né, esse conhecimento do seu negócio, e principalmente o fato de a inteligência artificial ser, né, o grande diferencial e o grande alavancador, né, né, que a gente tem para esse futuro agora. Tá? Então, estar antenado a isso é muito importante para o empreendedor. Parece que torna o negócio até mais profissional realmente, né? Quando a pessoa está ligada nessa questão tecnológica, no avanço, na inteligência artificial, etc. Poxa, tem processo, né? Aquele negócio. Com certeza, tá, é fundamental, né, estar acompanhando esses movimentos, né, principalmente na área tecnológica também, que isso, né, é a sequência, né, do que a gente espera, né, para um mundo cada vez mais facilitado, mais ágil, né, e o consumidor ele está procurando por isso, até porque hoje ele tem uma vida também que mistura trabalho, mistura, né, a sua vida pessoal. Sim. Ele está buscando essa fluidez, né, de como conviver esses meios, todos esses ambientes. Ele está procurando uma questão de lazer também. Tem as tecnologias entrando para estar melhorando, né, tudo isso. A própria, né, questão da saúde, né, a gente vê que tem muito essa busca do bem-estar e da saúde também. Tá? Então, tudo isso somado, né, vai estar trazendo, né, várias melhorias dentro dessas inovações todas que estão surgindo. E nesse comportamento, né, são as oportunidades que surgem até para dar mais serviços de boa qualidade para as pessoas, né? Agora, me conta como é que, para a gente até relembrar, para as pessoas terem acesso realmente ao caderno Mega Tendências 2025, quais são os canais? Isso. Os canais, né, para você estar baixando, né, lembrando que o Observatório de Negócios ele é um portal, tá, que você vai estar encontrando lá na internet. Você botando lá Observatório de Negócios, você vai chegar no Observatório de Negócios e ali vai encontrar os vários cadernos de Mega Tendências. Além disso, também o Sebrae faz, né, toda uma divulgação nas mídias, né, nas redes sociais, onde você pode estar baixando diretamente, né, o caderno de Mega Tendências pelas mídias sociais. Maravilha, ótimo então. Cláudio, te agradeço muito mais aqui pela tua presença e por estar esclarecendo para a gente todas essas tendências, né, para esse ano, que com certeza vai ajudar muito o empreendedor. Isso. Obrigado mesmo, hein? Obrigado, prazer. E até a próxima, prazer revê-lo aqui. E a gente fica por aqui com mais um Empreenda Santa Catarina. Não esqueça, claro, sempre de acompanhar as nossas redes sociais e também, claro, no site do Sebrae para você ficar por dentro da nossa programação aqui na TV Nova SC. Até a próxima!